Então vamos fazer uma inclusão manualmente aqui de uma nota fiscal, já que não tivemos um XML para simularmos através de uma importação. Porém, vamos vincular a uma ordem de compras gerada anteriormente para demonstrarmos aqui o que ocorre no caso de alguma inconsistência. Aqui, esta digitação que estamos fazendo, mesmo no caso de ter sido feita a importação, essa digitação que estamos fazendo, se estivéssemos aqui alimentando a partir de uma DANF, mesmo que façamos a vinculação com a ordem de compra já gerada, isso aqui seria uma espécie de cabeçalho da nota. Então, inicialmente, nós temos que informar esses critérios aqui para podermos chegar na vinculação com a ordem de compra e importar os produtos automaticamente da ordem de compra previamente gerada. Então, aqui informamos a filial, que por padrão é a matriz 00, o fornecedor, o comprovante, que por padrão é o comprovante 1, nota fiscal de compra, e a série. Vamos utilizar a 1 aqui como padrão. E aqui teríamos então o número da DANF, enfim, ou já previamente alimentado da pesquisa da nota já gerada pela importação do XML, enfim. Aqui confirmamos a inclusão. O SIDCOM passa direto pela data de entrada, porque a data de entrada, que não pode ser editada, é a data do movimento do sistema, é a data do caixa, que deve estar então sempre devidamente atualizada. Data da nota e de entrada do ICMS, então é a data que vem da importação do XML ou que informamos a partir da digitação da DANF. Essa mercadoria pode ter saído de um outro estado já há alguns dias e ter tido então a data de emissão da nota já se passado aí algum período. Aqui temos um campo documento, que ele pode aqui estar preenchido automaticamente pela importação do XML, com o número completo da nota fiscal, quando a quantidade de caracteres do número dessa nota fiscal for maior que os 6 dígitos que nós podemos digitar, que nós digitamos aqui agora há pouco. Então, o SIDCOM automaticamente repete o número aqui, independente de corresponder àquele mesmo número de dígitos ou não. E ainda pode ser algo relacionado ao SPED fiscal para empresas que já estejam utilizando este módulo no SIDCOM. Assim como o próximo campo, que também se refere ao SPED fiscal. Centro de custo também já foi visto tanto no procedimento de geração da ordem de compra, quanto agora há pouco no procedimento de importação do XML, que ele pode então já ter sido informado, virar automaticamente, ou do cadastro do fornecedor, ou da ordem de compra, ou ainda podemos alimentá-lo aqui neste momento. No momento eu vou deixar assim. Temos um campo de observação, alguma observação relativa a esta compra. O código fiscal é automaticamente puxado em função do cadastro do fornecedor, neste caso de um estado diferente do Rio Grande do Sul, então está dizendo que é uma compra de fora do estado. E aqui nós faremos então a nossa vinculação com a ordem de compra gerada anteriormente. Então nós temos aqui, o sistema puxou automaticamente as ordens de compra geradas para este mesmo fornecedor, que informamos no cabeçalho, na tela inicial. E aqui então, já numa condição independente do fornecedor, que é uma condição para podermos vincular a ordem de compra à nota de entrada. E vamos utilizar esta última aqui, que foi gerada na videoaula sobre ordens de compra, para então mantermos aqui o vínculo com algumas coisas que já tínhamos gerado anteriormente
para mantermos aqui o nosso exemplo. Então aqui tem alguns critérios, mas em resumo vamos apenas confirmar para que o SIDCOM faça a importação dos dados da ordem de compra. Ali tivemos uma pequena mensagenzinha ali de erro, mas enfim, o importante aqui é podermos mostrar que foram importados os produtos lá da ordem de compra. Mas supondo que este produto ou um destes produtos não tenha vindo na quantidade informada na ordem de compra e nem na importação aqui da ordem de compra, vamos supor que o nosso suco aqui, em vez de vir 60 unidades, tenham vindo 48. Então nós podemos selecioná-lo e editar, dizendo aqui que veio a menor. Ou o sistema poderia estar lendo esta informação automaticamente do arquivo XML. Como vimos anteriormente, temos aqui também a opção de descontos, 4 níveis de descontos, semelhante ao que temos na parte de geração de pedidos de vendas, igualmente na geração da ordem de compras, na hora de enviá-la para o fornecedor. Aqui temos um campo de repasse para algumas situações específicas e aqui o campo do IPI, que, diferentemente do que vimos na geração da ordem de compra, onde o IPI é informado somente em percentual e também puxado automaticamente da lista de preços, aqui nós podemos informar esse IPI manualmente, ainda dizendo se ele está sendo informado em percentual ou valor. Temos aqui alguns outros critérios mais específicos também, então para não perdermos muito tempo, vamos direto ao ponto, que é alterar aqui essa quantidade. Então clicamos no alterar para efetivar aqui o nosso movimento da quantidade. Se retornarmos nos itens da nota, veremos aqui que diminuiu então de 60 para 48. Aqui nessa tela também temos opções de fazer ajustes manuais, produto a produto, de detalhes referentes a tributações, a impostos deste movimento, como, por exemplo, ajustar aqui uma CFOP, despesa, frete, seguro, ou outras informações referentes a, por exemplo, ICMS, alíquota, base de cálculo, alguma coisa do gênero, código tributário, assim como substituição tributária, IPI, PIS/COFINS, PIS/COFINS na substituição tributária e outros impostos. Enfim, mas são casos específicos, evidentemente, quando em algum momento precisar fazer um ajuste desses manualmente. A princípio deve vir tudo certinho já no próprio XML ou digitando-se a DANF. Temos ainda aqui a opção de ajustar alguma informação relativa à transportadora, como a transportadora em si, por conta de quem é o frete, a modalidade de frete e demais informações do tipo qual o tipo de volume, quantos volumes são, marca, número, peso, cubagem, enfim, parte logística da coisa. Na abinha pagar, ou nós teremos automaticamente aqui, além do valor total do produto, que por sinal foi recalculado, porque diminuímos a água mineral, lá, o suco lá de 60 unidades para 48, então diminuiu um pouco o valor do nosso pedido aqui, da nossa compra. Então, se não temos a informação aqui automaticamente vinda de um XML, ou vamos digitá-la então, porque não veio no XML, ou porque estamos realmente digitando a partir de uma DANF. Então vamos supor que vamos pagar isso aqui em 3 parcelas, com parcelas de 30 dias.
E alguém pode ter a ideia de perguntar, mas e se os intervalos não forem de 30 dias? Todos eles. Então, logo a seguir, agora quando gerar os débitos, nós já vamos ter a resposta para esta questão. Então, 3 parcelas com intervalos aproximados, vamos dizer assim, de 30 dias. Poderíamos aqui ter um dia fixo para o vencimento, que não é necessário, porque aqui no procedimento correspondente, nós temos aqui no passo a passo aqui referente ao lançamento da compra, a informação de que informamos quantos dias desde a data da nota até o vencimento, que é a parcela ali que estamos informando. Se não tivermos essa informação com exatidão, não precisamos perder tempo calculando. Geramos os débitos e na tabelinha, na telinha ao lado, que vai ser aberta quando criarmos ali os débitos, poderemos então fazer a modificação, a edição de cada uma das parcelas, se for o caso. Então, novamente aqui podemos informar de que banco virá o boleto lá do fornecedor para fazermos o pagamento, o que não é o essencial aqui no momento, por termos hoje a opção de pagarmos na rede bancária, em casas lotéricas ou via internet, enfim. Então, é uma informação que poderá ser alimentada diretamente aqui ou posteriormente na manutenção dos débitos. Então, aqui vamos gerar esses débitos e, como eu havia falado, podemos então fazer a edição, caso necessário. Então, estamos aqui com a primeira parcela em destaque, ela está aqui embaixo, nos possibilitando fazermos então a edição de data, né, para que possamos fazer aqui, por exemplo, um 30, 40, 30, 45, 60 dias, em vez de 30, 60 e 90. Então, poderíamos aqui editar também valores para definirmos que vamos pagar um valor maior em função de frete, impostos, alguma coisa na primeira parcela. E podemos então redefinirmos uma a uma, inclusive inserindo aqui uma observação neste campo para cada uma das parcelas, né, para que, caso necessitemos, tenhamos então mais informações a respeito de cada uma. O sistema tem uma validação aqui do total, ou seja, se editarmos os valores das parcelas de forma que não correspondam ao valor total aqui da nota, o sistema não permite concluir o lançamento dos débitos. Ele vai mostrar que existe uma inconsistência. Logo a seguir, então, confirmamos o lançamento desses débitos. O nosso movimento ainda está numa situação pendente, nós geramos todo o movimento até então, inclusive os débitos, mas ainda não concluímos a digitação da nossa nota. Está aqui a origem de digitação. Se a origem dessa nota que fosse a importação de um XML, teríamos a informação aqui de que é um XML, né? E no caso de termos um XML aqui, inclusive aqui, clicando em cima, temos informações referentes ao que estamos vendo ali. Então aqui, se for um XML1, XML2, digitação, que é o que estamos fazendo no momento, enfim, aqui tem um detalhamento sobre isso. Finalmente, nós vamos então lançar o movimento, lá naquele lançar da parte superior da tela, onde o sistema nos pergunta se nós vamos deixar a nota pendente, por exemplo, aquela situação de que importamos o XML e ele estava pendente até então, ou estamos digitando uma DANF que recebemos antes mesmo da mercadoria, estamos adiantando o trabalho, então até poderíamos aqui confirmar, deixar ela pendente. Ou seja, ainda não concluímos o lançamento no movimento. Podemos depois fazer uma pesquisa, uma busca desse movimento aqui no sistema e vir aqui para efetivar
essa movimentação. Ou vamos fazer o que seria o nosso objetivo aqui no momento, lançar no movimento e no estoque, gerar a entrada no estoque e o contas a pagar. Então, confirmamos e o sistema nos alertou que um produto não foi atendido. E se desejamos criar uma ordem de compra pendente, uma nova ordem de compra com a pendência do que não foi atendido. Então, se confirmarmos, o Sidcom já vai abrir a tela da ordem de compra, esta aqui que foi vista na videoaula sobre ordens de compra. Está dizendo aqui que é uma pendência com o fornecedor, se está pendente. O que ocorre? Nós tínhamos dito na validação ali da nota fiscal que não vieram 60 unidades de um suco, e sim 48. Então, o Sidcom já está gerando uma ordem de compra com a pendência, vamos deslocar aqui um pouquinho para visualizar, justamente das 12 unidades que nos faltaram. Ali estão elas. 12 unidades, quantidade 12. Então, o sistema gera automaticamente uma nova ordem de compra pendente, então, desde que tenhamos confirmado ali quando ele perguntou. Então, aqui só nos resta fazer o quê? Editar algum detalhe, caso necessário, enviarmos esta nova ordem de compra para o fornecedor, passando ela então para a condição de pendente, conforme já se fez na videoaula de geração de ordem de compras, para que o sistema já faça uma previsão de chegada dessa mercadoria. E por fim, então, podemos inclusive visualizar que, gerada esta nova ordem de compra de número 9, com as 12 unidades então do suco, temos ainda a informação aqui de que a origem dela foi a ordem de compra 8. Então, a origem dessa ordem de compra pendente foi a número 8. E ela está agora pendente no fornecedor. Geramos uma nova pendência para que ele nos atenda esta diferença do que não foi atendido da primeira vez. E assim sucessivamente. Se continuarmos gerando ordens de compra pendentes, uma vinculada à outra, porque ainda assim não foi atendido na totalidade o pedido, teremos sempre a vinculação com as anteriores, sempre teremos essa informação. Então podemos aqui fechar, para retornar para a nossa telinha onde estávamos lançando a nossa nota. O sistema agora diz que a nossa nota já está lançada, efetivamos o lançamento então. E por fim aqui temos uma opção, lista de preços, aqui nessa última linha, que serve para, definido alguns critérios que temos aqui, fazermos alteração na lista ou listas de preços do sistema. Então aqui temos a água mineral assinalada e as listas de preço onde ela está constando, com valor de custo, margem, valor de venda e assim por diante. O mesmo para o nosso suco de uva, né? Em quais listas ele consta, seus custos, margem de lucro, valor de venda, etc. Para que possamos então, com base no valor que estamos comprando e o que tínhamos informado nas listas de preços, poder definir se vamos fazer alterações ou não. Por exemplo, o tipo de modificação, se vamos fazer item a item ou para todos os itens constantes desta nota. E o critério que vamos utilizar também, em relação a valores, se vamos modificar o custo aqui na lista de preços, somente quando aumentou, quando fizemos uma compra então com um valor maior do que tínhamos comprado anteriormente, ou sempre, mesmo quando comprarmos mais barato.
Com relação aos custos em uso, podemos selecionar o custo da própria nota, ou ainda o custo da nota sem o IPI da compra, sem o imposto, média desta nota fiscal, ou ainda média atual, que seria um cálculo feito levando em conta saldos já existentes em estoque com seus valores anteriores e o que está sendo dado entrada agora e seu valor atual. Então seria feito uma média atual, uma média global, vamos dizer assim. E por fim temos aqui a opção de alterar a parte referente à venda. Podemos aqui alterar o preço de venda em função do custo. Por exemplo, aumentou o custo, vamos aumentar o preço de venda. Ou, no caso de que tivemos um aumento no custo, mas não queremos aumentar o preço da venda, por questão de mercado, podemos optar então aqui por alterar a margem. Com isso, o que o sistema faz? Ele mantém o preço de venda, embora tendo sido alterado o de custo, e o que ele vai fazer é diminuir aqui a nossa margem de lucro, mantendo assim então o preço de venda. Estas alterações referentes à lista de preços que estamos vendo nesta aba não são obrigatórias, não é obrigado a ser feito esse tipo de alteração imediatamente após a gravação, o lançamento aqui da nota de entrada. Esta nota pode ser pesquisada aqui nos movimentos posteriormente, aqui no botão de pesquisa de notas, e acessando então aqui a aba lista de preços, se executar então essas alterações posteriormente. Não precisa ser no momento em que a nota está sendo lançada. Também temos aqui ainda a possibilidade de excluir esse movimento caso haja algum erro, alguma questão que não está correta e precise repetir o lançamento, efetivá-lo novamente para que fique ajustado da maneira correta, desde que também não se consiga mais fazer isso no próprio lançamento, por já estar lançado, enfim. Então, podemos aqui fechar a nossa telinha, né? E como eu havia dito, podemos sempre fazer então uma pesquisa das notas já lançadas. Temos aqui então agora mais uma nota, que foi essa que acabamos de lançar agora, o que nos permitiria vir aqui fazer, por exemplo, aquela alteração referente a listas de preços. Uma outra opção que temos aqui nesse lançamento de notas de fornecedores é fazermos lançamentos contábeis relativo a débitos com fornecedores ou outros tipos de despesas. Mas esse é um assunto que iremos tratar no módulozinho de contas a pagar. Vamos falar nisso junto a movimentações financeiras. Então, falamos aí com relação à parte de compras. No nosso documentinho correspondente também sempre temos no item 4 as sugestões de relatórios que você pode consultar, relativo a cadastros, etiquetas de emissão, diários de compras, compras por produto, enfim, movimentos por centro de custos, curva ABC de fornecedores, entre outros, né? Então, você pode sempre explorar todas essas opções vindo aqui no menu relatórios e terá aqui disponíveis todos os relatórios de acordo com os módulos contratados, enfim, aqui temos o de contas a pagar e receber e todas as informações relativas a isso. A parte de compras que acabamos de ver, né, e que geraria aqui o contas a pagar. Então, como cada um desses assuntos tem o seu próprio detalhamento em vídeo aulas apropriadas e procedimentos apropriados, então os detalhamentos podem ser vistos em cada um deles. Com isso encerramos aqui então a parte relativa a
movimentos com fornecedores, notas fiscais de compra, notas fiscais de entrada.